Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje, e a pedido de vários criadores, venho mais uma vez falar sobre um tema. Refiro-me à preparação das sementes germinadas. Existe, e pelo que me dá a entender, muitas dúvidas, existem muitos receios à volta das sementes germinadas. É um facto que para usar as sementes germinadas nas nossas criações necessitamos de ter um pouco de tempo. Não precisamos ter todo o tempo do mundo, mas efetivamente é necessário termos um pouco do nosso tempo disponível para ir acompanhando as várias fases de preparação das sementes até ser possível a administração das mesmas às nossas aves. Fiquem então com um pequeno vídeo a explicar a forma como eu preparo as minhas sementes germinadas, ok pessoal? E então pessoal, estes são os ingredientes necessários para fazer sementes germinadas com toda a segurança, evitando o aparecimento de fungos. A isto também temos de fazer uma administração correta das mesmas às nossas aves, a qual eu irei referir no decorrer deste vídeo, ok? Pronto, para começar temos que arranjar uma mistura de boa qualidade, como podem ver. Estas são as sementes da mistura que eu utilizo. Estamos a falar de uma mistura de sementes para germinar, neste caso eu uso da Verselaga. Existem outras marcas, existe a Pet Cup e muitas outras marcas, as quais também são muito boas. Esta marca eu já uso há vários anos, posso-vos dizer que em cada germinação mais ou menos 80 a 90% das sementes germinam, portanto eu acho que é uma percentagem excelente, muito boa. Pronto, é esta mistura, primeiramente, e antes de encher aqui a embalagem com água e de submergir, eu passo-as bastante bem em água corrente. Isto para quê? Para retirar qualquer tipo de poeiras que existam sobre as sementes. Portanto, gosto sempre de passar em água corrente durante uns segundos para retirar o máximo de poeiras. Quando eu vejo que a água já está a correr por entre as sementes, é sinal que as impurezas, a maior parte das impurezas já foram retiradas. Seguidamente, com as sementes no coador, coloco-as aqui nesta superfície e vou submergir as sementes totalmente em água, ok pessoal? Este processo de germinação, no meu caso, as sementes ficam submergidas durante 14 a 16 horas, mas também podem ficar 24 horas, penso que é o suficiente. Como podem ver, estamos a chegar aqui ao ponto de submersão. Retiro-as aqui agora debaixo da água. Tento tirar aqui o excesso de ar que exista, batendo aqui com o coador, por forma a retirar o excesso de ar. Seguidamente, e já com as sementes imersas em água, uso a minha arma secreta. Forma de dizer, não é pessoal? Lexívia natural. Tem havido aí muita confusão quando eu digo lexívia natural. Quando eu digo lexívia natural é lexívia sem aditivos, sem detergentes, sem perfumantes, ou seja, a lexívia tradicional que as nossas mães compravam para lavar o chão e outras superfícies, ok? Não podem ter na sua constituição aqueles produtos como tem a lexívia perfumada e por aí fora, não, é a lexívia tradicional. Eu coloco aqui para ser mais fácil a administração às sementes, mas posso-vos mostrar. Pronto, eu compro aos garrafões, ou seja, eu uso a lexívia com muita frequência aqui no meu canaril e compro logo aos garrafões de 5 litros. Mas é uma lexívia tradicional, normalíssima, sem aditivos alguns, ok? É esta mistura de sementes imergida em água, eu coloco uma colher de sopa, ouçam bem, uma colher de sopa de lexívia, não são 3 ou 4 gotas, 3 ou 4 gotas fazem zero efeito, pessoal, ok? Depois não se queixem que aparecem fungos à mesma. É uma colher de sopa de lexívia.
estamos na hora do almoço, são 12h40. Eu amanhã, por volta das 7, 8 da manhã, venho retirá-las da água, venho passá-las por água e vou deixá-las então depois durante 24 horas a germinar. E só depois é que aplico. Eu vou-vos mostrar agora de seguida como é que costumo fazer. Ok, pessoal? Portanto, muito importante, uma boa mistura de sementes em que as sementes germinem. Tenham muita atenção no ato da compra das sementes. Eu não aconselho que comprem sementes avulso, não aconselho que vayam a uma loja, eu quero 1 kg de sementes para germinar. Não façam isso. Vocês não sabem há quanto tempo essa embalagem está aberta, vocês não sabem o contacto que essas sementes tiveram com outros produtos, vocês não sabem se na loja em questão existem roedores que possam ter defecado e urinado em cima das sementes. Portanto, mesmo que não tenham uma grande quantidade de pássaros para comprarem uma saca de 20 kg, vocês podem comprar sacos de 1 kg, 2 kg, 5 kg nas lojas, sacos devidamente fechados, que nunca foram usados. E dessa forma, vocês vejam a validade, se o lote estiver dentro da validade, em princípio, a maior parte das sementes irão germinar. Como eu vos disse, esta mistura que eu uso já há alguns anos, cerca de 80 a 90% das sementes germinam, o que eu acho uma percentagem excelente. Ok, pessoal? Não se esqueçam que só depois da germinação é que vocês vão encontrar aqueles fatores riquíssimos para a criação das nossas crias. Refiro-me a aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais e por aí fora. Por isso é que não existe nenhum suplemento que consiga substituir as sementes germinadas. Ok, pessoal? Outra situação importante, enquanto as sementes agora estiverem aqui submersas durante cerca de 14 a 16 horas, as mesmas devem ser tapadas. Isto para também evitar o contacto com insetos, poeiras e por aí fora. Existem duas formas de as tapar. Uma é desta forma, com este tipo de rede, que nós conseguimos adquirir em qualquer loja. Eu normalmente vou à loja dos chineses e adquiro este tipo de rede e coloco aqui. Como podem ver, já tenho aqui outras sementes que já estão a germinar, já passaram esta fase, este processo de submersão, estão na fase seguinte, ou seja, é para eu administrar amanhã as minhas aves, e já estão naquela fase das 24 horas a germinar. E eu também coloco uma redezinha, ok? Outra forma é arranjarem um pano turco, úmido, passam-no por água, escorrem-no bem, deixam-no úmido e põem aqui por cima também. Isto vai criar aqui também um nível de umidade sobre as sementes. De qualquer das formas, eu não aconselho a colocarem o pano turco enquanto as sementes estão submersas. Aconselho, sim, a colocarem o pano turco nesta fase, quando as sementes já foram retiradas da imersão e já estão na fase de germinação. Ok, pessoal? Qualquer das formas, uma rede assim destas faz exatamente o mesmo efeito. Isto é mais para evitar o contacto de sementes ou fezes de aves que estejam relativamente próximas e que possam estragar, ou seja, que possam poluir, não é, ao fim e ao cabo as sementes, e nada mais do que isso. Muito importante também é as sementes não apanharem luz solar enquanto estão a germinar. Isso também é um fator a ter em conta, pessoal, ok? Pronto, pessoal, este é o resultado das sementes germinadas, passado cerca de, estamos a falar de 15, 16 horas de molho. Ou seja, como eu vos mostrei, imerso as sementes em água, ficam totalmente imergidas, num coador, ao qual junto uma colher de sopa de lixívia, ok? Depois de estarem estas cerca de entre 14 a 16 horas de molho, passo muito bem as sementes por água corrente da torneira. Sacudo muito bem as mesmas. E vão ficar aqui cerca de 24 horas, ou seja, neste momento, sábado de manhã. Vou deixá-las aqui, ou seja, amanhã, a partir da parte da manhã, ou seja, domingo de manhã,
já poderei administrar estas sementes. De seguida vou-vos já mostrar como é que elas vão ficar passado estas 24 horas de ficarem aqui em resguardo, ok? E pronto, passado 24 horas é este o efeito, como poderão verificar. Ou seja, elas estiveram aqui 24 horas. Durante estas 24 horas eu passei-as por água corrente mais uma ou duas vezes. E como poderão ver, elas já incharam bastante. E antes de administrar, gosto de fazer isto da parte da manhã, porque eu normalmente administro as sementes germinadas à hora do almoço. Deixo-as ficar aqui mais um pouco antes de administrar, ou seja, quando chegar a hora do almoço, esta umidade que eu agora coloquei praticamente desapareceu e as sementes vão acabar por ficar soltinhas. Posso-vos mostrar, estão a ver, elas já estão todas a rebentar, como podem ver, bem? Estão naquele ponto que eu gosto, que é mesmo quando começam a arrancar, e é nesta altura que eu gosto de administrar as sementes às minhas aves, pois estão riquíssimas em aminoácidos, em variadíssimos nutrientes, que só existem nas sementes quando estas entram no processo de germinação. Outra situação bastante importante, pessoal. Esta quantidade que vocês estão aqui a ver vai ser para administrar apenas uma vez. Ou seja, eu não faço as sementes para ficarem de um dia para o outro. Quanto muito, às vezes pode sobrar qualquer bocadinho, e por acaso até tenho aqui um bocadinho de sementes que sobraram de ontem. Estão a ver que já está numa fase de germinação mais adiantada, mais apurada, mais avançada. O que é que eu faço a estas sementes? Eu, relativamente a estas sementes, eu vou passando-as por água também, como vocês viram, em água corrente, mas administro umas gotas de lixívia que coloco por cima e depois passo-as por água corrente. Isto porquê? Para evitar o eventual aparecimento de fungos. De qualquer das formas, hoje vou agarrar nestas sementes e vou administrá-las todas. Portanto, é como eu vos digo, faço as sementes para 24 horas. Se por alguma situação sobrar algumas sementes de um dia para o outro, como foi o caso comigo, porque neste momento até tenho poucos ninhos com crias a comer sementes germinadas, tenho aí muitos ninhos para nascerem nos próximos dias, mas neste momento já tenho muitas crias independentes e são poucas as crias que ainda estão com os pais a comer sementes germinadas, daí ter-me sobrado um pouco. Nessa altura, aí sim precisam ter muito cuidado com as sementes germinadas, porque é aí, a partir das segundas 24 horas, ou seja, a partir das 48 horas, é quando efetivamente poderão começar a surgir fungos. Eu não tenho por hábito fazer quantidades desmesuradas e depois meter em frascos e meter no frigorífico. Já fiz isso há muitos anos e a coisa nunca corria bem, porque mesmo no frigorífico as sementes podiam ganhar fungos. Começavam a ganhar verdetes e por aí fora, e não é isso que me interessa nas sementes germinadas. Portanto, o ideal é vocês arranjarem uma dosagem fixa, de forma a fazerem sementes germinadas única e exclusivamente para administrar no dia seguinte a retirarem elas do molho. Não se esqueçam, deixá-las de molho com água e uma colher de sopa de lexívia durante 14 a 16 horas, depois retirá-las da água, passá-las muito bem por água durante as próximas 24 horas, tipo 2, 3 vezes por dia, passá-las sempre por água corrente, e passadas 24 horas, quando elas já estão neste ponto, como podem ver, estas sementes têm 24 horas, quando elas já estão neste ponto, ou seja, já estão germinadinhas, fresquinhas, lindas, maravilhosas, é que vocês administram às vossas aves e tentam arranjar a dosagem certa para administrarem tudo, para não sobrar nada, ok, pessoal? Não se esqueçam disto, é muito importante. Daí ser necessário ter alguma disponibilidade de tempo e trabalhar com antecedência. Como podem ver, eu tenho umas sementes que estão a começar a germinar, vão entrar no processo de germinação agora, porque acabei de as tirar da água, estavam de molho, estavam imergidas em água. Acabei de as tirar de água, agora vão ter 24 horas para iniciarem a germinação. Passado 24 horas, o efeito é este. Ou seja, trabalhar sempre com antecedência. Ter sempre uma preparação feita para o dia seguinte e ter uma preparação feita para o dia presente. Ok, pessoal? É muito importante. É preferível terem este esforço, fazerem este esforço,
e não terem mortalidade nas vossas criações por usarem sementes germinadas, do que quererem fazer grandes quantidades e depois quererem armazenar, e depois as sementes azedam, as sementes ganham fungos e acabam por prejudicar a flora das vossas aves, podendo chegar até à morte, podendo provocar até a morte das mesmas. Isto é muito importante, pessoal. Lá está. Precisam de ter alguma disponibilidade de tempo, mas também não é preciso ter todo o tempo do mundo, pessoal. Se vocês fizerem isto de manhã antes de irem para o trabalho, elas ficam imersas durante o dia todo e só ao final do dia é que as retiram de molho. Portanto, é uma coisa relativamente simples de fazer. Ok, pessoal? Mais ainda, pessoal, para verem o quão meticuloso eu sou com as sementes que me sobram de um dia para o outro, estas sementes que me sobraram ontem, que estão com excelente aspecto, eu não coloco nas aves que tenham crias com menos de 10 dias de idade. Estas sementes germinadas irão para crias já adolescentes, já com 12, 15, 20, 30 dias, ou então para as crias acabadas de desmamar. De resto, não administro este tipo de sementes nas crias mais novinhas que tenham menos de 10 dias de idade. Não é que as sementes estejam com fungos, não é com nada, mas é uma forma de eu evitar qualquer tipo de problema com as crias quando ainda estão numa fase muito precoce do seu desenvolvimento imunológico, ok, pessoal? Isto também é muito importante, nós termos esta sensibilidade e também sabermos fasear as coisas da forma mais correta, ok? Em termos da administração das sementes germinadas, pessoal, e como eu já também expliquei noutros vídeos, eu costumo acrescentar sempre uma papa seca. Atenção, uma papa seca própria para ser misturada com água ou para ser misturada com alimentos úmidos. É muito importante referir esta situação, pois existem papas secas que não são para misturar com alimentos úmidos, ok, pessoal? Neste caso, eu uso a papa da EasyM, como vocês sabem, já a referi no decorrer de vários dos meus vídeos. É uma papa seca que o seu modo de preparação é colocar 3 partes de papa para uma parte de água. Eu não uso dessa forma. Eu uso a papa misturada com sementes úmidas, com alimentos úmidos. Neste caso, as sementes germinadas. E então como é que eu faço? Coloco nestes comedorzinhos internos uma determinada quantidade de sementes germinadas, à qual depois junto uma dose de papa e depois misturo tudo muito bem. Como podem ver, fica aqui uma mistura homogénea. O que é que acontece? Esta papa vai acabar por sugar o excesso de umidade que as sementes tenham. Portanto, acabam por se complementar, ou seja, as sementes acabam por ver retiradas alguma umidade extra que ainda tenham e a papa acaba por inchar um pouco porque vai absorver essa umidade, acabando por ficar aqui uma mistura brutal, espetacular e que as minhas aves estão de tal forma habituadas que não querem outra coisa. Ok, pessoal? Fica aqui uma mistura soltinha, muito boa. E pronto, pessoal, mais um vídeo sobre este tema, as sementes germinadas. Eu posso-vos dizer que eu administro sempre sementes germinadas e não tenho qualquer tipo de problemas, não tenho fungos, não tenho nada dessas situações que tanto receio e medo criam na mente dos criadores. Não tenham medo de usar a lexívia, eu faço isto há muitos anos, eu já aconselhei muitos criadores, muitos deles famosos, que ganham títulos nacionais, mundiais, e todos eles, todos, depois de começarem a fazer uso da lexívia, vieram agradecer e não quiseram fazer mais nada relativamente à desinfecção das sementes germinadas. Boas criações, um forte abraço!